Bom dia, hoje dia 20 de maio de 2021. Sejam muito bem-vindos ao café da manhã da DCE São Paulo, desta vez sob o patrocínio da Promaflex. Sou Gigi Cavalieri, estou como presidente da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de São Paulo, filiada à Uniapac Internacional, presente em 40 países distribuídos na Europa, Ásia, África e América Latina, com aproximadamente 45 mil associados, uma organização ecumênica sem fins lucrativos. O propósito da Uniapac é unir, guiar e inspirar líderes para, através do trabalho digno, construir uma sociedade mais justa, humana e sustentável em prol do bem comum. Uma economia a serviço da pessoa humana. Agradeço a audiência de vocês e peço ao Padre Valdeir, conselheiro espiritual da DCE, que faça a nossa acolhida. Bom dia, Padre Valdeir. Bom dia, nosso querido amigo José Roquete, diretamente de Portugal. Bom dia, Gigi. Bom dia, José Roquete. Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. E eu gostaria de começar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um trecho do Evangelho de hoje, que é o capítulo 17 do Evangelho de João, que é uma oração de Jesus. O capítulo todo é uma oração. E Jesus, então, ergueu os olhos aos céus e rezou, né? É interessante a relação de Jesus com o Pai, né? É uma relação assim que o João diz que é uma oração. A relação de Jesus com o Pai é uma oração. Olha aqui, isso para nós já é algo belíssimo, né? Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, né? Não é só por aqueles que creem que Jesus roga, mas por aqueles que ainda vão crer em mim e pela sua palavra. Pai, aqueles que me destes, quero que esteja comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes,
porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, porque o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Isso aqui eu li apenas um trecho dessa belíssima oração, né, de Jesus, né, que se dirige ao Pai, dizendo que ele está unido ao Pai, que o Pai está unido a ele. E essa unidade entre o Pai e o Filho é uma unidade que chega a cada um de nós, porque criados à imagem e semelhança de Deus, Jesus nos resgata a dignidade. E ao nos resgatar a dignidade, ele também nos torna filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, ou seja, pela regeneração de Jesus, né, pelo resgate de Jesus, nós somos, então, irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus, filhos de Deus. E essa unidade, ela vai desenvolver aos nossos corações uma fonte de vida, que muitas vezes é ameaçada pelo pecado, pelo desânimo, pelas situações de morte que nos são apresentadas. Mas essa unidade, ou seja, ela nos faz realmente voltar o nosso coração a uma esperança. A uma esperança porque Jesus, na oração também, ele diz, eu vou ao Pai, mas eu volto, ou seja, para levá-los junto comigo. Eu vou para preparar o lugar, depois eu volto para levá-los junto comigo. Então, fazer essa experiência significa verdadeiramente conhecer a Deus, porque conhecemos a Jesus e ele se deixou conhecer, né? E então, por meio, né, do seu filho, né, Jesus, Deus se deixa conhecer. E só assim a gente pode realmente estar em Deus e só assim nós podemos viver unidos a essa trindade, né? Pela expressão, né, pela unidade essa expressão em relação aos nossos irmãos, né? Então, nós nos unimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e nós nos unimos também a todas as pessoas, porque somos todos irmãos, né? Ou seja, em Jesus Cristo, né? E no amor que Jesus realmente nos ensina. Então, essa palavra aqui no final, né? Ou seja, eu vos tornei conhecidos no mundo. Deus conhece, o mundo conhece Deus. E conhece o Pai, ou seja, pela pessoa do Filho, né? Por isso que eu termino aqui dizendo, para me alongar muito, Eclesiástico diz assim, né? O pai morre como se não morresse porque ele deixa alguém semelhante a ele, né? Ou seja, os filhos devem ser sempre semelhantes ao pai ou melhor do que o pai, né? Porque o filho sabe dos defeitos do pai. Aí nós poderíamos ter uma caminhada belíssima, né? E então descobrir isso, né? Ou seja, de que, ou seja, nós somos filhos, né? E como filhos temos aí também essa herança que Jesus nos deu, que a herança que Jesus nos deu foi a entrada na vida eterna, a entrada no céu, né? E isso para nós é razão suficiente para que todos nós nos alegremos e nunca percamos a esperança e a fé. Amém. Amém. Fazer a oração do dirigente cristão. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais, para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo, nosso Senhor.
Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir. E, novamente, agradeço aqui a assistência de vocês. E, com muita alegria, dou as boas-vindas ao nosso querido amigo José Roquette. Nosso café da manhã hoje atravessou o oceano para trazer uma pessoa muito especial. Presidente do Conselho de Administração das Empresas do Grupo Esporão e sócio da nossa associação irmã, Uniapac, a SEGE Portugal. Quem participa aqui já sabe, o José Roquette, que essa história de ficar lendo currículo é uma bobagem, né? Porque a pessoa está aqui e eu vou ficar lendo o que o papel me diz que ela é. Então, a melhor coisa é que a própria pessoa se apresente e que ela fale sobre o tema de hoje, que é um tema muito fácil, que é economia, democracia e ética. Mas foi escolhido por ele mesmo, então ele agora se vira para poder falar sobre essas três coisas que hoje em dia são muito importantes e que fazem aí o nosso dia a dia ser melhor ou pior. Então, agradeço aí a sua disponibilidade em vir navegar por esses mares brasileiros. Bom dia, José Roquette. Bom dia a todos. Aqui já é boa tarde, mas enfim, bom dia a todos e é um enorme prazer. Agradeço o convite que a ADCE me fez para estar aqui e partilhar, enfim, no começo de um dia na América do Sul, aquilo que me parece, dentro do tema que foi referido já pelo Gigi, realmente importante, e vou partir do princípio que os 40 minutos contam a partir desta altura, porque senão não sei o que é de cortar mais, porque de facto dentro de um tema tão abrangente e de questões tão sensíveis, enfim, reconfigurar às vezes é difícil. Eu vou começar, portanto, por fazer alguma localização no tempo e no espaço de como é que chegamos hoje aqui à situação em que vivemos praticamente no planeta e com especial relevo para as Américas e aqui para a Europa, mas também para a África. Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial, mas começou qualquer coisa que nasceu dentro da Segunda Guerra Mundial, que é a Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial marca-se basicamente pelo aparecimento da computação, pelas tecnologias de informação, pelo aparecimento da internet e pelo início da inteligência artificial. Portanto, a digitalização já terá feito algum caminho e, portanto, por ali se vai também. Acontece que quase praticamente no fim da Segunda Guerra Mundial começou uma outra guerra, que ficou conhecida pela Guerra Fria. Portanto, esta Guerra Fria começou praticamente na altura em que a União Soviética ocupou Berlim e que imediatamente, enfim, os aliados se desentenderam, os aliados ocidentais e a Rússia, naquela altura, portanto, a União Soviética. E essa Guerra Fria 1 prolongou-se até 1986, na altura em que o presidente Reagan, o senhor Gorbachev, se encontraram na Islândia, mas Berlim, que era, digamos, um ponto nevrálgico de uma coisa chamada Cortina de Ferro, só caiu 3 anos depois, em 1989. Eu falo disto e refiro a esta Guerra Fria porque, na minha opinião, nós, nesta altura, estamos a viver, a nível do planeta, uma segunda Guerra Fria. E isto tem uma importância vital para o que vai acontecer e o que está a acontecer, aliás, todos os dias no mundo. A democracia liberal que se instalou depois da Segunda Guerra Mundial criou uma expansão e um desenvolvimento económico e um crescimento dos vários países. As potências vencedoras, nomeadamente os Estados Unidos, em termos da Europa, que tinha ficado arrasada. Portugal conseguiu escapar de forma bastante mais
ligeira do que muitos outros países europeus, mas o Plano Marshall, assim ficou conhecido, deu um apoio à retoma na Europa. E por alturas dos anos 60, basicamente a democracia liberal era o regime político que as sociedades escolhiam para se organizarem como tal, e basicamente era aquilo que hoje é conhecido como democracia liberal. Teve como expoente nessa altura o professor Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que Prémio Nobel da Economia em 1976, que pela primeira vez respondeu a questões relacionadas com responsabilidade social. Portanto, este é um ponto marcante no aparecimento do tema responsabilidade social. A resposta do professor Friedman numa entrevista dada ao New York Herald Tribune naquela altura foi, pois, responsabilidade social para as empresas é ganhar dinheiro. E depois os acionistas farão com isso aquilo que muito bem entenderem. Portanto, este foi um ponto de partida. Mas foi este o arranque concreto em que se começou concretamente a discutir a responsabilidade social, em que o tema começou a ser tratado quase todos os dias, e que teve depois uma aceleração muito grande, jamais no final do século XX, quando se começou a falar de responsabilidade social e de sustentabilidade. Porque começou a ficar evidente que, mesmo a nível das empresas, a sustentabilidade era algo que devia passar e devia estar sempre presente, para além do dia a dia e para além dos períodos para os quais os corpos gerentes das empresas eram nomeados, e para além de uma perspectiva que fundamentalmente estava mais num curto prazo. Como quer que seja, o que aconteceu foi que, por alturas do final do século passado, surge então a quarta revolução industrial, aquela em que estamos a viver. Há alguns historiadores que tentam e que já falam de uma quinta revolução industrial, referindo-se, julgo eu, ao período pós-pandemia, mas a quarta revolução industrial é aquela que estava em cima da mesa e que assumiu tecnologicamente qualquer coisa de muito diferente e de extraordinariamente mais eficaz do que aquilo que vinha acontecendo até aí. Basta ver, com toda enfim, a frontalidade, que foi possível, em pouco mais de um ano, encontrar vacinas para o Covid-2. As experiências anteriores, seja do ébola, do HIV ou de outras pandemias, incluíam muitos anos de pesquisas, muitos anos de investigação e depois muitos anos de experimentação antes de serem autorizadas, enfim, legalmente. Esta quarta revolução industrial é a da digitalização e é o advento da inteligência artificial em pleno. E vai ter continuação em termos tecnológicos numa coisa que já hoje existe, que é o quanto, a computação através do quanto, que é uma alteração fundamental no tipo de computação unicamente digital que temos até agora, portanto baseado só no 0 para não haver resposta e no 1 para haver resposta, duas opções. No quantum computing há, no intervalo entre o 0 e 1, uma quantidade de coisas, uma quantidade de alternativas, que uma capacidade extraordinária das máquinas nessa medida vão utilizar e aproveitar em extremo. O aparecimento da biologia, inclusivamente os aspectos ligados com a biologia sintética, a segunda geração da inteligência artificial, fundamentalmente no período pós-pandemia, e a tecnologia que está fundamentalmente virada para a chamada hoje nanotecnologia. Isto, em todo o caso, não impediu que
se tivesse desenvolvido entretanto, e a partir da altura em que há duas versões aqui, em termos do que eu há pouco referi da Guerra Fria 2, há quem diga, não é propriamente uma Guerra Fria, é unicamente uma concorrência extremamente exacerbada entre potências, entre potências, basicamente considerando a China por um lado, os Estados Unidos obviamente, a Rússia hoje em dia já não é, enfim, a União Soviética, mas o atual regime russo tem muitas saudades não só da União Soviética, claro e frontalmente e publicamente, não só da União Soviética, mas também até do tempo dos czares. Portanto, é preciso notar que a Rússia, como superfície, ocupa quase 1/6 do total da superfície do planeta. São 9 fusos horários entre São Petersburgo e Vladivostok, embora tenha uma população muito pouco densa para uma superfície tão extensa. Eu, por mim, acho que estamos claramente no contexto de uma Guerra Fria, o que é obviamente preocupante, o que vai indiscutivelmente condicionar muita coisa. Esta Guerra Fria tem características extremamente diferentes da Primeira Guerra Fria. A Primeira Guerra Fria tinha um contexto ideológico e cultural extremamente importante. A Segunda Guerra Fria, que tem como base, indiscutivelmente, a concorrência e a competitividade a nível global, mas tem em si já as sementes de uma turbulência e de uma opção pela via da violência, pela via até da própria utilização de mecanismos de guerra, embora depois de Hiroshima e Nagasaki não haja experiência nuclear que se lhes possa comparar, o que é indiscutivelmente bom, mas concretamente quando olhamos para o que acontece a nível global, vemos uma China que pretende fundamentalmente, através de um sistema de partido único e que convive com capitalismo de Estado, por um lado, os Estados Unidos, por outro lado, a União Soviética e também a União Europeia, que, na minha perspectiva, é o mais frágil destes players, digamos assim. E deixava ficar claro porque é que eu penso que a Guerra Fria já começou. Não digo que seja já evidente que assim é, mas o que acontece é que a anexação de uma parte da Ucrânia, o Donbass, a parte leste da Ucrânia, pela Rússia, pelo Sr. Putin, sem qualquer reação por parte do mundo ocidental, inclusivamente da própria União Europeia, e aquilo que diz respeito claramente a uma situação que tenta passar mais ou menos por entre os pingos da chuva, mas que é, quanto a mim, de uma enorme gravidade, é o que diz respeito a Taiwan. Os chineses consideram Taiwan como a China. E, nessa perspectiva, quando a China tentar fazer em Taiwan aquilo que já fez em Hong Kong, sem atenção pelos compromissos assumidos, eu não sei exatamente quais serão as consequências. Não sei eu e penso que ninguém sabe. Mas uma de duas coisas vai acontecer. Vai acontecer entrarmos em regime de guerra, por um lado, ou então vai haver um isolamento quase dramático em termos das consequências no planeta. Ora bem, mas dentro disto tudo, o que é importante também reter e pensar é que, infelizmente, as questões relacionadas com a violência não estão muito longe de serem resolvidas. Há muito poucos dias apareceu uma relação da capacidade militar dos vários países, ou de 140 países, feitos por uma instituição chamada Global Firepower, portanto, e com data de 5 de maio, relativamente a 2020. E não é surpresa ver que os Estados Unidos são o primeiro país, o segundo aparece como a Rússia, o terceiro a China. Mas atenção, porque em termos da China há um ponto que é fulcral, né?
é que hoje em dia a Marinha Chinesa é a maior força de contexto militar em termos marítimos, portanto, em termos de marinha. Faço notar aqui uma coisa que foi uma surpresa para mim. Imaginem que o Brasil aparece em 9º lugar. Nestes 140 países, o Brasil aparece em 9º lugar. Portugal está modestamente em 52º, e só para focar aquilo que tem acontecido mais recentemente aqui no Próximo Oriente, Israel está em 20º lugar e, enfim, os pobres palestinianos não estão em lugar nenhum, portanto, aparentemente só aparecem, provavelmente, pela via do Líbano, que está em 100º, 16º, de onde partem alguns dos mísseis que são a resposta do Hamas, mas aqui não estão em causa, quanto a mim, não estão em causa questões de fronteiras ou políticas ou de instalação. Israel nasceu em 1948, depois da guerra, no sentido de os aliados encontrarem uma solução e também, de alguma forma, uma localização para o povo judeu, e não tem sido nada pacífica este caminho, tem sido antes um caminho das pedras, e hoje em dia, pessoalmente, é meramente uma questão pessoal. Eu acho que é o que está a passar ali que é dramático, não é? Que é dramático, todos nós os presenciamos, enfim, através dos meios de comunicação social, mas o que ali se está a passar é mais uma questão entre o senhor Netanyahu e o Hamas, para saber quem é que concretamente consegue mais ganhos políticos. Ora bem, o que acontece é que a democracia liberal como tal, e como há pouco eu referia, está-se a degradar. Mas está-se a degradar de uma forma clara e muito rápida. E degrada-se porque, inerentemente à democracia de tipo tradicional, aliás, eu lembro aqui que o Sr. Winston Churchill definiu o regime democrático como é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros. Portanto, o Sr. Churchill dizia que era o menor, era o menos mau dos regimes políticos. A inerência do funcionamento das democracias com os partidos políticos acaba sempre e tem tido como consequência que os partidos políticos se transformam em projetos de poder, mais do que em projetos de servir, mais do que concretamente entrarem em resolver os problemas, e os problemas são muitos e muito dramáticos. Vejamos o caso, por exemplo, da pandemia. Mas a verdade é que os partidos políticos, a determinada altura, transformam-se em projetos de poder. Por outro lado, também a corrupção. A corrupção é indiscutivelmente um problema que aparece ligado também à degradação das democracias. O agravamento das desigualdades. As desigualdades continuam a crescer e a aparecer. Não é só dentro dos países mais desenvolvidos, é por todo o lado, e entre países. E assume depois uma forma que é tremendamente agressiva em relação ao sentido de humanidade, que é a discriminação. Infelizmente, em muitas culturas, a discriminação é uma constante diária. E muitas vezes nós somos duas coisas, somos discriminadores e somos discriminados. Portanto, existe uma espécie de uma cadeia discriminatória, o que é profundamente dramático na medida em que significa que as pessoas se separam, em qualquer caso e circunstâncias, e às vezes separam-se por razões que não dá muito para perceber. Neste aspecto, obviamente também que em termos concretos e de estratégia e até em termos de utilização da comunicação social, o ódio e o ressentimento e a violência são trunfos eleitorais que conseguem votos. Pode parecer estranho, mas há exemplos por muito e muito lado que deixam ficar perfeitamente clara esta questão. Obviamente que os resultados vêm-se através do aparecimento de duas questões que são hoje tremendamente
perturbadoras de uma perspectiva de futuro. O populismo, no qual os Estados Unidos conseguiram, parece, ultrapassar, mais recentemente, e o terrorismo fundamentalista. O terrorismo fundamentalista que basicamente contrapõe dois tipos de culturas, no caso, aqueles que mais perto de nós, como cristãos, podem estar numa perspectiva monoteísta, que são os islamitas, mas que, obviamente, até em termos numéricos, não sei se dão conta disso, mas estão a ultrapassar os cristãos em número. Até por uma razão muito simples. É porque na cultura deles as taxas de natalidade são naturalmente mais altas do que as nossas, que estão em clara redução. E é tão espantoso ver isto, não é só no mundo ocidental, mas os últimos números e censos demográficos da China dão nota de uma redução muitíssimo importante da natalidade da China, que já vinha a ser reduzida por razões de ordem política, como sabem, nas últimas décadas. Ora bem, tudo isto tem que ser entendido, e quando entramos para o domínio das empresas e do mundo mais ligado à economia e ao desenvolvimento económico, nomeadamente a responsabilidade que os líderes têm que assumir, porque quer queiram, quer não, têm que assumir as responsabilidades pelas decisões e por onde vai o mundo nessa perspectiva. A evolução da responsabilidade social, o aparecimento do conceito de sustentabilidade, veio trazer uma outra palavra nova. Acionistas, por um lado, shareholders mais em inglês, mas são os stakeholders, isto é, tudo aquilo que está à volta das empresas. E é espantoso que isto possa ter demorado tanto tempo até tornar-se evidente, porque para as empresas, os interesses daqueles que lá estão, e têm responsabilidade de gestão, ou até inclusivamente dos próprios acionistas que eventualmente os nomeiam, às vezes contrapõem-se em relação aos consumidores, em relação aos fornecedores e em relação a todo um conjunto de intervenientes. Infelizmente não há uma tradução. Eu vi aqui há uns dias que há 453 traduções de stakeholders, não é? Mas pronto, stakeholders são os intervenientes na vida das empresas em várias vertentes. Eu vou rapidamente tentar chegar aqui a comparar o capitalismo exclusivista, que também foi chamado de capitalismo selvagem, ao capitalismo inclusivo e sustentável. Em termos aparece o contraponto de shareholders e stakeholders, portanto, e os stakeholders são, para além dos trabalhadores ou dos colaboradores, o workforce, que no caso do capitalismo exclusivo, basicamente se pretende baixar custos, portanto, e muitas vezes transformá-los quase em autómatos, e os colaboradores, onde os empresários e os gestores procuram o talento, procuram a meritocracia e procuram que a inteligência artificial venha fundamentalmente para libertar aqueles que têm capacidade criativa e de inovar, que os consiga libertar das tarefas de rotina, porque ainda há muita perspectiva de rotina aqui. Os consumidores, que basicamente, no caso do capitalismo exclusivista, têm que maximizar lucros, isto é, tem que se vender por preço tão alto quanto possível, eventualmente, se quisermos tentar, como capitalismo exclusivo, enganar mesmo os consumidores. O problema dramático do conhecido escândalo da Volkswagen
não sei se lembram, a Volkswagen instalou um software nos carros, no sentido de enganar as análises que eram feitas para a determinação das componentes poluidoras do diesel. Isto dá bem nota até onde é que as coisas podem chegar quando são basicamente inclinadas para esse lado. No caso específico do capitalismo inclusive, é uma relação qualidade-preço, muito mais aquilo que nos preocupa, e é a criação de uma concorrência aberta, de uma concorrência fair, digamos assim, justa. Pelo lado dos fornecedores, na mesma, a Volkswagen é conhecida, por exemplo, também por não deixar nenhuma margem aos seus fornecedores. Pretende que há sempre muitos fornecedores. Eu estou a usar a Volkswagen sem nenhuma intenção de especificar, porque há muito mais casos que se podiam citar, mas não cabem aqui dentro dos 40 minutos. Os fornecedores, no caso específico do capitalismo inclusivo e sustentável, deve-se e pretende-se assegurar uma relação sustentável e justa com os fornecedores. Isto é, os fornecedores têm que fazer parte permanentemente do mundo empresarial e conviverem eles, não é? Tanto numa perspectiva de médio e longo prazo. Nós no Esporão já há bastante tempo que juntamos em reuniões que agora foram interrompidas, obviamente, por causa da pandemia, os fornecedores, seja de garrafas, seja de rolhas, seja propriamente de uva, seja de azeite, seja de outras coisas, e ainda me lembro, numa das primeiras reuniões, depois da reunião, um dos fornecedores veio ter comigo e disse, eu julgo que era um fornecedor de rótulos, portanto, basicamente rótulos para as garrafas, e nós aqui seguimos no Esporão numa perspectiva de ter normalmente, sempre que possível, 2 fornecedores para podermos também avaliar da eficiência deles. E então ele disse, eu só agora é que conheci aquele meu concorrente, ele afinal não é nada má pessoa. Isto é uma nota que fica porque é claramente importante. Os sócios das empresas, a forma como se estruturam. Há muitas empresas que têm, e das quais a liderança dos gestores é importante, que estão cotadas em bolsa e, portanto, têm muitas vezes milhares ou dezenas de milhares de acionistas cujos direitos têm que ser tratados e cuidados. Há as relações com o governo, há as relações com a comunicação social. Tudo isto são questões que cabem hoje nos chamados stakeholders, ou, pela tradução mais comum, pelos intervenientes ou partes interessadas. Isto é, quanto a mim, qualquer coisa de dramático e que tem estado progressivamente a aparecer e a ser tratado com uma frequência a todos os níveis da comunicação social internacional e dentro das próprias empresas e dos compromissos que vão assumindo. E é muito notável ver que, a par e passo com isto, vem surgindo o tema das alterações climáticas e da responsabilidade concreta, dentro também de uma responsabilidade social mais alargada, do que diz respeito às alterações climáticas. Eu vou referir isso um pouco mais para a frente. Eu tenho algum receio de que também seja um pouco a pandemia que gera esta aproximação para valores mais sólidos, mais substanciais, mais humanos, mas tenho às vezes receio que seja uma moda que quando o pêndulo voltar outra vez da pandemia para outra coisa, possa passar para uma prioridade diferente daquela que tem realmente hoje. Isto leva-me também um pouco aqui às questões relacionadas com a própria pandemia. Para mim, eu devo dizer que o meu grupo de empresas fez um melhor ano em 2020 do que fez em 2019, porque nós já estávamos estruturados para o funcionamento digital. Por amor de Deus, nós não temos uma bola de cristal que nos tenha dito, olha, vem aí a pandemia, atenção, antecipa aquilo que for possível. Mas o que já estávamos era, como multinacional que somos,
já estávamos ligados tanto por via direta como por via direta ou via internet, ou mesmo até por outra via. Este telefone que eu tenho aqui liga-me com qualquer uma das empresas do grupo que estão instaladas em Portugal, desde o Minho até ao Douro, depois aqui mais basicamente do Alentejo, onde estou agora, e em Lisboa, ou com a Qual Impor em São Paulo, ou com a Now Wines em Nova Iorque, ou com a Angola Data em Luanda e também mais presente em outros países europeus. Mas a pandemia basicamente deve ser usada para um reset, deve ser usada para nós reconfigurarmos um pouco as nossas vidas também e para encontrarmos soluções que têm que conviver com tecnologias galopantes, que por si só vão mudar a vida do mundo. Estamos, em qualquer caso, numa encruzilhada. E numa encruzilhada que exige novas soluções. Uma encruzilhada onde é preciso um novo contrato social entre a humanidade, a tecnologia e a natureza. E isto é, quanto a mim, absolutamente vital. E é notável, é cada vez, todos os dias, para mim, mais impressionante ver como a doutrina social da Igreja, que tem mantido ao longo dos tempos, tem mantido a sua definição de valores, é realmente extraordinário e quando pensamos nisso, vemos claramente a renovaram o 40º ano, depois propriamente também o Concílio Vaticano II, onde as questões relacionadas com o mundo dos negócios e das alterações climáticas também já começou a ser tratada, e mais recentemente a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Depois do Papa Francisco também, por ele ter dado todo o ênfase que sempre pôde àquilo que mais marca o período pré-Covid, e que eu gostava muito de tentar projetar, ou que fosse projetável para o período depois do Covid, que é a indiferença. A indiferença é dramaticamente destruidora de tudo aquilo que pretendemos e que se torna possível construirmos. Tudo isto são desafios. Eu julgo que não estou ainda muito longe dos 40 minutos, mas tenho ainda alguns minutinhos para referir aqui alguns pontos. A primeiro é que nós aqui no Esporão seguimos muito uma cultura de mudança, já há muito tempo. Isto também era a razão pela qual aquilo que aconteceu com a pandemia não nos atingiu estruturalmente. E na mudança, e no contexto de mudança, e isto é muito importante, fala-se muito de mudança, refere-se muito à mudança, mas há uma coisa prévia antes da mudança que tem que ser feito. Temos que nos desinstalar. Ninguém muda se não se desinstalar primeiro. E desinstalar significa abrir todos os dias de uma forma que praticamente cria para cada um dos dias uma realidade diferente. E a verdade é que todos os dias são diferentes, e somos nós, por rotina, muitas vezes tentamos fazer, para não sairmos da nossa zona de conforto, fazer dos dias iguais. Mas não são. Todos os dias podem ser encarados de uma forma diferente, e essa é verdadeiramente o motor da inovação. Eu ponho isto de uma forma muito clara, porque vejo muitas vezes as pessoas dizem: não, eu tenho 40 anos de experiência e tal. Não é um ano repetido 40 vezes para muitos casos. É um ano repetido 40 vezes. E das coisas mais fundamentais que nós pretendemos aqui dentro da cultura do Esporão é que as pessoas cresçam como pessoas,
porque só se elas crescerem como pessoas dentro de uma cultura de inovação é que o Esporão também poderá fazer o seu caminho. Mas, fundamentalmente e à partida, a questão é fundamentalmente uma questão das pessoas. Há um outro ponto que também gostaria de focar e que tem a ver com aquilo que eu referi ao princípio, que foi a questão de correr, correr para tentar transmitir tudo aquilo que me parecia que esta oportunidade podia proporcionar. Nós aqui assim há uns 10 anos aderimos a um movimento que apareceu e que se chamava Slow is Beautiful, ou mais devagar. E se virem a página do Esporão, vão ver que aparece sempre o tema devagar. E o devagar significa uma coisa que me parece importante, não é? O senhor Arquimedes, quando estava dentro da banheira e disse e se saiu com a Eureka, não estava a correr para lado nenhum. Nem o senhor Newton, quando viu cair uma maçã e daí escreveu como é que a gravidade funcionava, também não estava a fazer nenhuma corrida, não é? Portanto, nós em Portugal e em português temos os provérbios depressa e bem há pouco quem, não é? Penso que isso também se usa no Brasil. E depois também devagar se vai ao longe, E para a Gigi, piano, piano, se vai lontano, não é? Portanto, nós devemos ter herdado isto também provavelmente das nossas relações com a cultura italiana. Devagar é a parte mais fundamental. Nós todos os dias tentamos que a nossa gente pare um pouco para pensar, pare um pouco para enquadrar a sua vida. Devo dizer que o Esporão é talvez das empresas em Portugal com menos rotação de colaboradores. Com menos rotação de colaboradores. É aquilo que eu julgo. Olha, lembro-me agora aqui de uma coisa que aqui escrevi, foi da autoria de Chesterton, que é um homem realmente notável, que diz que uma das grandes desvantagens de termos pressa é o tempo que nos faz perder. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária, mas é verdade. E eu, quando penso no devagar, neste conceito que tem em linha de conta a nossa capacidade criadora, lembro-me muito e devo dizer que às vezes com muita ternura, devagar, devagarinho. Hã? É devagarinho. É um Martinho da Vila, não é? Pronto, que é dentro da música popular brasileira, qualquer coisa de muito extraordinário. E vou terminar para não pisar o risco e vou fazê-lo de uma forma, enfim, relativamente rápida. Eu tenho uma grande admiração por um dos mais recentes cardeais portugueses, Dom José Tolentino de Mendonça, que infelizmente para a Igreja, está mais tempo agora em Roma, porque é quem se ocupa dos arquivos da Santa Sé. É também o confessor do Papa, o que lhe dá uns galões hierárquicos, se calhar um bocadinho mais lucidinhos, mas que ele provavelmente não aprecia, mas que diz é cardeal, mas também é poeta, e apresenta a vida de uma forma que eu acho que é extraordinário. Muito recentemente, ele chamava-nos a atenção para a necessidade de nos reconciliarmos com a vida e amar a vida como ela se nos apresenta. Eu acho que isto é porque a base de tudo isto é que o Deus Criador pretende que a sua criação seja gente feliz. Basicamente, seja gente feliz. E que seja também uma coisa que no Evangelho 2 vem também com clareza, como já referiu o padre Valdeir, é que lá se refere que sejam um.
E quando nós pensamos neste que sejam um, eu penso que isto vem no Evangelho de hoje, porque eu li, mas como já o li há umas 3 ou 4 horas, não sei exatamente se lá aparece enfim, de uma forma tão direta. No passado dia 13, foi o Dom José Tolentino que presidiu as celebrações do dia 13 de maio em Fátima. E deixou ficar 2 mensagens muito claras e muito diretas. Não deixem morrer a confiança. Por mais que à nossa volta não deixem morrer a confiança e a esperança. Por mais que à nossa volta haja morte e destruição, não deixem morrer a esperança, não deixem morrer a confiança. E depois um desafio tremendo, porque é um desafio enorme. No desconfinamento, vamos desconfinar os nossos corações. E desconfinar os nossos corações é uma tarefa, eu diria, quase hercúlea nas circunstâncias em que nos encontramos todos. E deixo também aqui uma outra nota. Dentro de 3 dias haverá novamente a descida do Espírito Santo. E há o batismo de João, o batismo na água e o batismo pelo Espírito Santo. É uma altura também de fazermos, não fosse por causa da pandemia, mas fazermos outra vez um reset. E um reset quer dizer a renovação. Renovarmos outra vez os nossos compromissos e os nossos valores, a nossa forma de estar na vida. Porque vai ser, nestes tempos que estão pela frente, vai ser fundamentalmente muito difícil e vai ser necessário da nossa parte todo um enorme esforço e todo um enorme envolvimento ao serviço daquilo que nós acreditamos e que a ADCE e também a SEG aqui e a PAC de uma forma geral tanto refletem. E vou terminar, não sei se pisei o risco, mas vou terminar com uma bênção. Antigamente os avós e os pais davam bênçãos aos filhos e havia costume os filhos pediram a sua bênção, etc. Eu vou repetir aqui para aqueles que nos acompanharam até esta altura uma bênção irlandesa que tem muitas centenas de anos, e que diz isto: que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sopre a vosso favor, que o sol resplandeça na vossa face e que a chuva caia suave nos vossos campos e que até nos voltarmos a encontrar, fiquem em paz nas mãos de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Muitíssimo obrigada, excelente. A gente quase que não tem o que falar mais, a não ser devagar sobre essas suas maravilhosas colocações. Realmente um espetáculo, que a gente possa realmente devagar chegarmos ao longe, né? Que a gente seja e por esse caminho da felicidade, que é o que fomos feitos para sermos felizes, né? Nós temos aqui hoje 2 perguntas e vamos ver se dá tempo da gente responder. Eu vou fazer as 2 de uma vez só, José Roquette, que assim você vê se dá para juntá-las e responder aí rapidinho dentro do nosso tempo. E recomendo que vocês fiquem aqui, porque hoje nós temos um presente do nosso palestrante. Nós vamos sortear aí 12 garrafas de vinho, vamos fazer 6 sorteios de vinho branco, para cada ganhador, uma garrafa de vinho branco e uma garrafa de vinho tinto Esporão. Então, hoje teremos aí um presente do nosso palestrante. A pergunta é a seguinte, o Alberto Peraza nos pergunta o seguinte: a inteligência artificial, por um lado, elimina tarefas rotineiras, repetitivas, e podemos dizer que isso é bom, mas também tende a gerar desocupação. Qual a responsabilidade do empresário que embarca nesse caminho?
A tecnologia, além de criar novas e melhores formas de trabalho, pode nos levar a uma perda crescente de individualidade e, simultaneamente, a um sistema de controle social global. Como enfrentar este outro desafio? E se você poderia sugerir, isso é o Adalberto Lolato, que pergunta se poderia sugerir alguns exemplos de como o Grupo Esporão incentiva os colaboradores a fazerem o citado reset que você nos colocou aqui. Bom, são duas perguntas que não são fáceis para responder em tempo útil, mas que são indiscutivelmente excelentes. Se não der, depois a gente manda a resposta por escrito. Mas que são perguntas extremamente importantes em relação à questão da desocupação eventualmente gerada pela inteligência artificial e pela digitalização, é mais um tema ligado à digitalização. Eu diria que vai ter que haver, já está em curso, uma transformação das aptidões das pessoas, portanto, e é fundamental que os responsáveis e os líderes empresariais, a começar pelos próprios líderes empresariais, se envolvam na reconversão das capacidades até aqui utilizadas, muitas vezes, para puros trabalhos de rotina. Os puros trabalhos de rotina, normalmente, as máquinas são melhores do que nós e o trabalho de rotina não faz ninguém crescer. Repetir a mesma coisa todos os dias, eu até diria que é um bocadinho degradante para o ser humano como tal. E, portanto, não é só uma responsabilidade dos governos, não é só uma responsabilidade, digamos, de quem efetivamente sente que a fraternidade é importante e que temos que encontrar soluções, mas vai implicar algum sofrimento. E até acredito que seja possível que fiquem para trás alguns dos nossos irmãos para quem é absolutamente necessário encontrar uma solução, partindo do princípio que é por desajustamento. Eu ponho o caso, por exemplo, de alguém que muito perto de uma idade de reforma, aos 60, aos 70 anos, toda a vida fez uma determinada tarefa, sim, e que de repente isso desaparece. É preciso encontrar soluções para isso. E as soluções não surgem tão evidentes como nós gostaríamos, nem mesmo na Europa, onde o Estado Social tem algum peso e enfim, algum protagonismo. Até porque tenho mesmo que dizer isto, na tal retoma que está a ser preparada em Bruxelas, para que a economia, as economias da Europa, portanto, dos 27 países que compõem a União Europeia, possam iniciar um processo de retoma. Os Estados Unidos já o iniciaram. Continuamos aqui na Europa em recessão técnica do ponto de vista económico, porque são fatores muito quantificáveis, mas a verdade é que, para este efeito, não está nada previsto dentro do apoio que o Banco Central Europeu irá produzir para que as economias dos países da União Europeia possam retomar outra vez alguma linha de desenvolvimento. E a última questão a outra questão que foi posta, Gigi, tem a ver com o contexto da inovação. Isto é, não vai ser possível escapar a isso. Isto é, a inovação é hoje o desafio real e autêntico que os seres humanos livres têm pela frente. Porque há uma coisa que é extremamente importante. Não é possível inovar se não houver também um sentido de liberdade. Isto é, da própria liberdade das pessoas, até quando se desinstalam de verem realidades diferentes. Aquilo que nós classificamos até historicamente como génios, é gente que olha para as coisas de uma forma diferente do que nós olhamos todos os dias. E isso tem sido absolutamente extraordinário naquilo que a humanidade tem feito, no sentido de encontrar soluções, muitas vezes, e quase só, às vezes,
lamentavelmente, através de novas tecnologias que por ali se ficam e não real e concretamente tornarem os homens mais irmãos e mais felizes. Muitíssimo obrigada. O caminho é esse, da gente desinstalar, né? Não é fácil sair daquela mesmice, porque isso dá trabalho, né? E nos demanda. Mas isso também é que faz a vida ter um sabor diferente, ter um sabor aí melhor ainda, junto com um vinho esporão, que melhora muito mais o sabor da vida. Gigi, só mais um minuto, porque esqueci-me de um ponto fundamental que foi perguntado: o que é que o Esporão fez concretamente? Isso. O que é que fizemos? A primeira coisa que me parece que é extremamente importante é que, mesmo antes de tal ser determinado, nós fizemos até hoje, julgo que 13 ou 14 testes totais de todos os nossos colaboradores, que são aproximadamente 400. Portanto, nós temos aqui a responsabilidade de 400 famílias. Ao mesmo tempo, criamos, e aí fomos procurar como é que isso se faz, uma estrutura que dá apoio aos problemas que cada um dos trabalhadores possa ter, tanto no que respeita às condições de trabalho e teletrabalho, aquilo que podem ter com os problemas com os seus pais ou com os filhos, dentro de um contexto familiar que também a nós nos motiva, até por uma razão: o Esporão é uma empresa familiar. Eu acho que as empresas familiares têm, apesar de tudo, algumas vantagens, sobretudo nestas componentes. E fizemos um reajustamento, porque conciliar o teletrabalho com aquilo que também é importante no trabalho presidencial, porque o trabalho presencial é fundamental para o funcionamento em equipe. Portanto, e nós acreditamos muito nisso, acreditamos que o funcionamento em equipe é uma parte importantíssima de manter a inovação e de fazer crescer as pessoas e fazer crescer a empresa também. Você colocou aqui uma questão muito importante, que não são 400 colaboradores, são 400 famílias, né? E ontem nós estamos conversando sobre isso, em colocar entre os stakeholders a família, né? Porque coloca a comunidade, mas a família é muito mais do que a comunidade, né? Ela é uma presença constante, é uma responsabilidade dos shareholders, né? A família, né? O impacto que tem na família. Nós temos aqui algumas pessoas com mão levantada. Eu peço desculpa, Jaime, por não atender, mas nós estamos com o prazo já um pouco estourado, e eu entendo que a melhor maneira para a gente fazer esse sorteio aqui são 6. Eu vou pedir uns números, e eu olho aqui na lista que a gente tem dos inscritos, e essa pessoa, 6 números. O Padre Valdeir fala 3, o José Roquette fala 3, e a gente olha aqui na lista quem são os felizardos para receberem em suas casas, por uma gentileza do José Roquette, as 2 garrafas, uma de vinho tinto, outra de vinho branco. Então, José Roquette, 3 números, por favor. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Padre Valdeir, 3 números. Nós podemos ir até o 37. Padre Valdeir está sem som. Está sem som, Padre Valdeir. Então, abre o microfone. Aí. Então, você vai até o 37, o 37. 37. O 27 e o 17. Vai jogar no bicho, né? Vamos olhar aqui o 2 é o Jaime Pozupino. Jaime. O Jaime, depois você, por favor, escreve para a gente poder pegar o seu endereço. O 3 é o Adalberto Lolato. E o 5, 3, 4, 5, é o Alberto Luciano. Agora temos que ir lá para baixo, 37, 17. Vou mandar aqui, rapidinho.
37. Não, vamos pelos de cima primeiro. 17. Isabela Tacolini. O 27. Marcos Velletri. Oh. E o 37. Marcos, você chama para tomar depois da sua casa, hein? O 37. Márcio. Todos por favor, os que ganharam, entrarem em contato com a gente para poder a gente pegar o endereço e encaminhar esse presente dos vinhos Esporão e presente além dessa maravilhosa apresentação, um presente do vinho Esporão. Tenho o maior prazer nisso, Gigi, e também dizer que o vinho que é produzido por nós é inteiramente MPB, que é modo de produção biológico, isto é, salvaguarda inteiramente uma relação saudável com a natureza. Aqui, em todos os anos e em todas as vindimas, aumentamos a fertilidade do solo. Nos últimos 5 anos, conseguimos recaptar cerca de 350 mil toneladas de dióxido de carbono de volta para o planeta através de culturas responsáveis. Isso olha, isso fez com que eu não gosto muito de, enfim, pôr estas coisas em cima da mesa, mas é porque desde há 2 anos, desde 2019, que o Esporão está entre as 50 marcas deste setor mais admiradas do mundo, convivendo com outras que têm muito mais tempo do que nós temos, porque ainda não chegamos aos 50 anos. Parabéns. E aí, isso fazendo jus ao que está no compêndio, que a empresa deve caracterizar-se pela capacidade de servir ao bem comum da sociedade, mediante a produção de bens e serviços úteis. É o que o Esporão faz. Né? Exatamente. Obrigado. Isso. É uma empresa plenamente humana, altamente produtiva, socialmente e sustentavelmente responsável. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por compartilhar essas experiências e a história, né, da nossa vida, né, contextualizada de uma forma muito adequada e que a gente possa realmente realmar a economia, né? Que a gente possa ter uma economia a serviço da pessoa humana. Então, agradecemos a presença de todos vocês, ao apoio do CIEE, da CODEME, da CESUL, Azamar, Capitalismo Consciente, Crescer e Irota Supermercados. E peço ao padre Valdeir que, por favor, nos dê a sua bênção para que a gente possa dizer, o José Roquette, que atrás da porta, da entrada da casa do papai e da mamãe, tem essa bênção irlandesa escrita. Então, quando começou a falar, me remeteu à casa deles para receber essa bênção que você fala, que a gente pede até hoje para os nossos pais. Quando a gente encontra, a gente, bênção pai, bênção mãe. A gente até tem essa tradição de pedir a bênção. Então, peço que o padre Valdeir nos dê essa bênção para que a gente possa continuar aí, encerrar essa semana com muita paz, com muita alegria e com um pouco mais de calma, um pouco mais devagarzinho, feita a recomendação do Roquette. Muitíssimo obrigada a todos. Padre Valdeir, por favor. Antes da bênção final, esta semana eu fiz uma postagem, porque eu estive em Portugal e tirei uma foto lá no Parque Eduardo VII, e eu coloquei a seguinte frase embaixo: Deus fez a natureza e o homem. Concedeu ao homem o poder de trabalhar pequenos detalhes. Quando nós abrimos o diálogo, você, a Gigi e eu, a Gigi falou assim: nossa, olha a imagem que está atrás do José Roquette. E eu digo para você, José Roquette, que você teve a capacidade de trabalhar esse pequeno detalhe, né, dessa criação que Deus deu para nós, né? E nesse pequeno detalhe a gente também vê a obra de Deus, porque ela só cresceu como fruto e obra de Deus, né? Então, que Deus continue te abençoando todo o seu trabalho,
que esses princípios, né, ou seja ele princípio ético e princípio moral, que a gente sabe pela nossa vida cristã e pela luta na democracia também, né? Eu acho que isso é fundamental para nós, ou seja, no mundo em que nós estamos vivendo, fazer com que essa democracia seja uma coisa cada vez mais participativa e uma democracia que traga, ou seja, a dignidade ao ser humano, né? De justiça e, enfim, ou seja, de valores, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar junto com você, de poder ouvi-lo, né? E, ao mesmo tempo, ou seja, bendizer a Deus pelo dom da sua vida e pelo seu trabalho, assim como de todos aqueles que nos acompanharam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Recomendo Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, aleluia. Recomendo Aleluia. que venham fazer parte da DCE para poder desfrutar dessas maravilhosas companhias. O Jaime, que foi contemplado aqui com um dos premiados, está pedindo para poder falar aqui. Nós estamos com um tempo super estourado. Eu recomendo, Jaime, que se você puder falar com a gente pelo... Gracias. Puedo saludarlos. Soy Jaime Pozo Pino, Monterrey, en México. Conozco UNIAPAC desde hace 40 años. Estuve en el seminario en Ecuador, en República Dominicana. Estudié filosofía y andamos aquí en Monterrey, es tecnología, pero qué mejor unión que tecnología y teología. Y teología del progreso, y he estado trabajando en esto 40 años en teología del progreso y actualizándome, pero en este momento la tecnología aquí en Monterrey está muy adelantada y hay unos programas preciosos de la 4.0 que viene de Alemania y del País Vasco, que con gusto quiero presentarles a ustedes, porque de ahí nace una preocupación para la teología y en un momento dado también vamos a decir, por la acción social. Y estamos trabajando aquí y tengo por escrito adelantado. Jaime, no momento oportuno, agora nós temos que encerrar. Você, por favor, mande para por e-mail e a gente faz isso no momento que a gente tenha um pouco mais de tempo, porque nós estamos com o nosso tempo realmente estourado. O Hirota, que é um dos nossos apoiadores, deseja também aqui falar alguma coisa. Ô, Hirota, nós estamos com um tempo super estourado. É só para você falar bom dia e a gente já sair do ar, porque nós não podemos continuar mais. Bom dia, gente. É uma satisfação estar com vocês aí para ouvir esses pensamentos mundiais, aí, que é muito importante, essas reflexões que nós temos a oportunidade, né? Mundo dos negócios com esse ponto de vista cristão. Foi uma pena que eu não ganhei o vinho, né, Gigi? Fica para a próxima. Mas você tem a oportunidade de importar os vinhos do Esporão para o seu supermercado Hirota. A gente já vende através de outras importadoras. Agora tem que pensar direto. Então tá em casa. Vamos degustar o vinho do Esporão junto com os ganhadores. Nós vamos lá para a casa do Marcos e de quem é? Do Adalberto, né? Que ganharam também. Gente, um bom dia, muitíssimo obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Entrem na página da DCE e conheçam mais. adcesp.org.br. Muito obrigado, Monterrey.
Um bom dia para todos Bom e muito dia, obrigado bom dia. pela vossa companhia. Muito obrigada. Obrigado.